Oi, eu sou a Nath e esse é o Quase Vingativa. Todo ano, na primeira segunda-feira de maio, acontece o Met Gala, o tapete vermelho mais importante do ano. Sobre o que o Met Gala é de verdade, o financiamento de arte, o que eles ficam fazendo, as exposições que acontecem depois, não é importante pra gente porque a gente é brasileiro, não podemos ir lá no Met assistir. Então, tudo que importa pra gente é o tapete vermelho. E o tapete vermelho do Met Gala é a melhor desculpa possível para as celebridades saírem da sua zona de conforto quando se trata de moda. O Met Gala une arte, história e moda e todo ano eles dão um tema tanto pra gala quanto pra exibição e encorajam quem é o convidado a se vestir de acordo com o tema. Alguns anos esses temas para nós que somos réis mortais são mais fáceis de entender, tipo ano passado que foi sobre a imaginação católica, ou no ano em que foi o futurista Manus Ex Machina. Mas esse ano o tema foi Camp Notes on Fashion. Não é tão simples assim, mas deixou essa réis mortal aqui muito, mas muito animada. E isso é porque existe uma longa e orgulhosa história entre o camp e o cinema, especialmente quando se fala de cinema LGBT. Então vamos aproveitar o tema do Met Gala para falar de um assunto que eu já queria abordar no canal há bastante tempo. Vamos falar sobre cinema camp. Algo que ser a pessoa completamente sozinha empolgada com esse tema do Met Gala me fez perceber é que muita gente não sabe o que é camp. Então acho que é bom começar com uma explicação. Camp é uma sensibilidade, uma estética, um estilo. É meio difícil de definir como uma coisa só. No ensaio em que essa exibição do Met se baseia, o Notes on Camp, escrito pela Susan Sontag, ela descreve camp como o amor pelo não natural, pelo artifício, pelo exagero. Nesse vídeo a gente vai discutir camp como uma espécie de subgênero cinematográfico, mas é importante ter em mente que camp não é encontrado só no cinema. Moda pode ser camp, teatro pode ser camp, pintura pode ser camp, pessoas podem ser camp. Basicamente, camp pode se aplicar a qualquer obra ou performance artística. A palavra camp em si vem do verbo francês se camper. Meu francês é, uma maravilha, como você pode perceber. Mas, enfim, o verbo significa posar exageradamente. Essa origem francesa faz bastante sentido, já que o tempo mais antigo em que a gente consegue traçar o camp como a gente conhece hoje em dia é o reinado do Louis XIV. Não sei como é que fala o nome dele. Pra quem não sabe, esse cara foi quem mandou construir o Palácio de Versalhes e foi quem levou a corte francesa pra lá. O Luís XIV basicamente transformou o seu reinado em uma grande performance, com esse rolê todo de levar a corte e centralizar ela em Versalhes. Ele é conhecido por ter gasto muito dinheiro em extravagâncias. Não é à toa que Versalhes é o símbolo da nobreza e da riqueza francesa que é. Enfim, eu não sei se eu poderia dizer que simplesmente olhar para os retratos dele falam por si só, porque, obviamente, a maioria dos retratos dos nobres franceses que a gente conhece são meio que essa loucura mesmo, mas olha esse retrato dele. Isso é camp. Mas, enfim, o mais importante é essa questão da nobreza ter que estar sempre on, sabe? Da corte tá sempre todo mundo muito montado, todo mundo sempre performando pra ele. Eu diria que esse é talvez o período em que o camp foi mais mainstream, porque essa extravagância foi o que ele fez com que as pessoas esperassem da nobreza. Hoje, na maior parte do tempo, o camp é associado à comunidade LGBT. É importante se lembrar que nem tudo que é gay é camp, nem tudo que é camp é gay, mas existe uma correlação muito clara sim. Como a extravagância do camp mexe muito com expectativas de gênero e aquilo que é normalizado como bonito e aceitável, não é surpreendente que, hoje em dia, o legado do camp seja carregado por drag queens e cultura de baile. Eu sinto que há algo a se dizer também sobre transformar o fato de que você já é ridicularizado normalmente em uma arma, se revestir da ironia e do humor e da extravagância natural do camp como se fosse uma armadura. Já que todo mundo já vai rir de você de qualquer forma, pelo menos você pode se divertir enquanto eles riem e transformar aquilo em algo icônico. Mas eu vou entrar em mais detalhes sobre a política aplicável ao camp mais tarde. Por enquanto, vamos falar só dos filmes. O cinema camp é frequentemente associado àquele tipo de filme que é tão ruim que chega a ser bom, sabe? Pensa em Showgirls, Mamãe Querida, Plano 9 do Espaço Sideral, esse tipo de filme. No seu ensaio, a Susan Sontag fala que o melhor e o mais puro tipo de camp é aquele que é inocente. Aquele tipo em que a pessoa que está performando está levando o ato muito a sério e não percebe que ultrapassou um pouco os limites daquilo que é geralmente aceito e tá andando pelo território do ridículo. Eu acho isso extremamente real pro filme que é tão ruim que é bom,
Mas, novamente, nessa linha tênue em que o camp ocupa, que a gente não pode dizer com muita facilidade o que é e o que não é, eu diria que nem todo filme que é tão ruim que é bom é camp. Quando a gente fala dos filmes tão ruins que são bons, especialmente dessa maneira inocente, eu diria que a primeira obra que vem em mente é The Room. Mas na minha humilde opinião, eu vou dizer que The Room não é camp. É simplesmente ruim de uma maneira particularmente interessante. Falta um pouco da estética extravagante, da ironia presente em tudo, do flamboyant, sabe? Há um argumento a se fazer que algumas das suas atuações são campy, do tipo tem conotações de camp, mas a obra como um todo não é camp. Da mesma maneira que Sharknado não é camp, e da mesma maneira que Velozes e Furiosos não é camp. Estética acima de conteúdo é uma parte muito importante do camp. Então, se o seu filme ruim, que é bom, favorito, não tem essa atenção para uma estética muito específica, já é um sinal bem grande de que muito provavelmente ele não é camp. Para mim, uma obra que exemplifica de maneira muito melhor esse camp puro e inocente é a série clássica de Star Trek. Eu não sei se eu já falei nesse canal que eu amo a série clássica de Star Trek. É simplesmente uma obra que aquece o meu coração de uma maneira muito forte e específica. E o fato de ser meio bobo e meio camp é o motivo principal. Todo mundo na série clássica se leva muito a sério, mas ao mesmo tempo eles estão ali de pijaminha e os homens usam maquiagem e tem toda aquela questão do ET de mini saia, aqueles cabelos da estética futurística dos anos 60. Até tem assuntos políticos e éticos bem interessantes abordados na série e, obviamente, quebrando barreiras de etnia e de representatividade na televisão. O primeiro beijo interracial da televisão americana aconteceu na série clássica de Star Trek, mas, ao mesmo tempo, são coisas que o sério e o bobo e o brega coexistem de uma maneira muito natural e sem esforço. E é exatamente isso que o melhor do camp é. Quer dizer, tá todo mundo se levando a sério, mas ao mesmo tempo tá lá o Spock sendo um ícone dramático, com sombras nos olhos perfeitas, e o William Shatner como Kirk é o melhor do William Shatner, sempre gritando e sendo um puta de um overactor. Não tem como você dizer que você consegue levar 100% a sério aquilo ali, mas ao mesmo tempo não ter que levar tudo 100% a sério 100% do tempo não quer dizer que aquilo ali não tem valor. Star Trek, especialmente na série clássica, não é sobre botar batalhas bonitas em tela. É sobre um grupo de pessoas que você gosta muito sendo muito extra no espaço. O Spock ser sem sentimentos, mas ao mesmo tempo a criatura mais dramática e audaciosa do universo é o que é divertido. As caras e bocas que o Shatner faz e os gritinhos de Spock é o que é divertido. Se fosse completamente se levando a sério, não seria Star Trek e não seria tão maravilhoso. Provavelmente seria meio entediante. Eu vim pelos gays espaciais, eu vim pelos homens maquiados, eu vim pra ouvir os barulhinhos que a Enterprise faz e o fato de que eles se jogam pro lado toda vez que a nave bate. É isso que faz ser bom. O camp transcende o establishment, transcende o que te falaram no começo que era bom. E é bom mesmo assim. Aliás, a estética do futuro do passado, especialmente dos anos 60, é um prato cheio para camp. Na minha opinião, esse conceito que eu gosto de chamar de ET de mini saia é camp por si só. Mas se você olha para as texturas e para as silhuetas e as cores desse futuro do passado, é bem exagerado e camp. Não é à toa que Barbarella, por exemplo, é um puta clássico camp. Barbarella resume muito bem essa estética do ET de mini saia. Mas enfim, para fechar esse conceito, camp ou é inocente ou é completamente consciente. Não existe meio termo. Eu particularmente, nas minhas obras preferidas, tendo a gostar mais do lado autoconsciente, de camp que sabe que a camp faz o melhor que pode com isso. Quer dizer, The Rocky Horror Picture Show é meu musical favorito. Só que ser camp propositalmente é muito mais difícil do que ser camp por acidente. Exige muito pra artificialidade e o exagero em um nível tão alto funcionarem sem serem simplesmente ridículos. Ou a autoconsciência se transformar em uma coisa meio
paródia de si mesmo e desonesta. Eu falei um pouco sobre isso no meu vídeo em que eu falo sobre filmes de amadurecimento LGBT. Nele eu citei GBF como uma tentativa falha de fazer camp. O negócio com camp é que a tentativa meio que não vale de nada. Ou você é camp ou você não é. E GBF sabe vagamente no mundo das ideias o que quer ser, mas não é. As piadinhas são autoconscientes demais, eles acham que sabem demais do que estão falando, os personagens soam falsos. É desonesto, não é um momento, não é icônico, falta paixão, não é camp. Naquele vídeo, em contraponto a GBF, eu citei But I'm a Cheerleader como um filme que consegue atingir o objetivo de ser muito camp. Um filme que sabe exatamente o que tá fazendo, que sabe usar o artifício, a ironia, o ridículo de maneira perfeita. E mais, fazer isso tudo sem perder a sensação de honestidade durante o filme todo. Só que eu acho que um exemplo melhor pra contrapor GBF, na verdade, é Heathers. Porque Heathers é a perfeita comédia romântica adolescente transformada em camp. É um filme que existe no absoluto absurdo. O fato de que o grupo de patricinhas, que meio que parece que todas elas são iguais na maioria dos filmes, nesse filme literalmente todas elas têm o mesmo nome e são as Heathers. O fato de que o bad boy literalmente se chama Jason Dean. O fato de que a Verônica coloca um monóculo toda vez que ela vai escrever no diário dela. Os termos bizarros que eles falam, tipo fuck me gently with a chainsaw. Ou what's your damage, Heather? Tipo... E aí você ainda acrescenta o fato de que cada personagem tem uma cor própria, o uso dos figurinos extremamente anos 80, completamente bizarros, as texturas, as silhuetas, as cores alucinantes, tudo isso se une pra fazer o mais icônico e perfeito camp adolescente. Heathers é um ícone. Assistam Heathers, por favor. Outra coisa importante que a Susan Sontag cita no ensaio dela é que se uma obra é bem sucedida, então ela não é camp. Ela pode ter os elementos do exagero e da excentricidade, mas se ela é imediatamente aceita, compreendida e se torna um produto comercial de sucesso, então ela não é camp. Sucesso para obras de arte diferentes tem significados diferentes, claro. A Susan Sontag, por exemplo, cita como obras de arte que têm uma excentricidade camp, mas que não são camp por ser bem-sucedidas, as pinturas do William Blake. Era 1964 quando ela escreveu o ensaio, tá? E a gente não tá falando de pintura, a gente tá falando de cinema. Como o cinema é uma arte inerentemente de massa, a gente vai falar de sucesso aqui como sucesso comercial. E aí que é notável que o cinema camp, na sua maioria, é composto por clássicos cult. Ou seja, aquelas obras que foram fracasso de bilheteria no seu lançamento, mas foram redescobertos e ganharam uma base de fãs fiéis com o tempo. The Rocky Horror Picture Show é um exemplo perfeito disso. Hoje em dia o filme é ser exibido por mais tempo no cinema na história, já que todo ano ele volta a ser exibido no Halloween. Quando The Rocky Horror foi lançado, foi um total fracasso de bilheteria. E muito de crítica também. Mais tarde ele foi redescoberto e ressignificado por uma legião de fãs que chega, se veste e reencena o filme todo ano. Mas ele não podia ser o ícone que ele é se ele tivesse sido compreendido perfeitamente assim que foi lançado. Death Becomes Her, ou A Morte Lhe Cai Bem, também é um excelente exemplo disso. Também não foi um sucesso de bilheteria, apesar de ter estrelas no elenco e de ter um orçamento até bem alto. Na época ele também foi massacrado pela crítica, mas com o tempo a comunidade LGBT, especialmente homens gays, abraçaram o filme e hoje em dia ele é um clássico cult. Até Star Trek no início não fez esse sucesso todo. A série clássica acabou sendo cancelada na 3ª temporada. Enfim, pra fechar essa questão de sucesso, é por isso que, por exemplo, Meninas Malvadas ou Patricinhas de Beverly Hills não são camp, enquanto o Heathers definitivamente é. Existe sim um argumento aí sobre Heathers ser mais exagerado e mais extremo e mais insano em concepção, mas também existe o fato de que se suas falas mais loucas são repetidas diariamente por um exército de meninas brancas, hétero, básicas, todos os dias, o efeito é que ele deixa de soar tão louco assim. Se torna o comum, o familiar, sabe? E camp tá longe de ser isso. Eu falo muito sobre como arte é inerentemente política nesse canal, né? E como se você diz que sua arte é apolítica,
Na verdade, você só tá reafirmando ideais políticos que você não sabe muito bem sobre. Então é claro que camp, como um movimento cultural, não podia ser diferente. Camp é a tentativa de fazer algo extraordinário, no sentido de especial e glamuroso, mas a maneira como qual ele atinge esse algo extraordinário bota em xeque os ideais de beleza da alta classe e da alta cultura. A alta cultura atribui valor às coisas através da verdade, da seriedade, da beleza e do sucesso. Enquanto camp tem a audácia de se luxuriar no glamour da alta classe, enquanto o que faz é rejeitar exatamente todas as dicotomias apresentadas por ela, rejeitar a divisão entre tragédia e comédia e decidir ser os dois ao mesmo tempo. Camp não é deliberadamente político, porque se as suas intenções são políticas, não dá pra você estar simplesmente sendo lindo e se divertindo. Mas acontece que para certos tipos de pessoa, ser lindo e se divertir é um ataque político por si só. É por isso que camp é frequentemente associado à contracultura, especialmente nos anos 70 pra cá, com filmes como Pink Flamingos, Female Trouble, The Rocky Horror Picture Show e o surgimento da cultura de baile. É meio que por conceito arte que vai contra o establishment. Então é por conceito político. Então, mesmo que a luta política não faça parte das prioridades do camp, adotar a visão da vida como performance, o humor e a extravagância do camp definitivamente concede poder político. E é maravilhoso, seja pro espectador que tem dificuldade de se ver em tela. Se você é LGBT, você sabe o quão é difícil ser gay e feliz em algum filme. Seja para os performers que estão ali em tela, vivendo o momento da sua vida. Então, se você assistiu obras como Pink Flamingos, The Devil is a Woman, Showgirls, Cry Baby, Batman e Robin, e você achou que eles eram simplesmente ruins e esquisitos, saiba que, nesse caso, a beleza não tá nos olhos de quem vê. E que há valor e beleza fora dos padrões com os quais a gente foi ensinado a olhar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já conheciam camp e se eu falei em falar de alguns filmes, eu sei que eu não consegui encaixar nessa merda desse vídeo sobre obras mais modernas, mas Kenny Ortega, tamo junto. Enfim, me digam que filmes camp vocês gostam, que filmes que vocês acharam que ficou faltando. Me digam se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueça de dar um like, de se inscrever no canal. Minhas redes sociais estão na descrição, como sempre. Me sigam no Twitter, no Instagram, essas coisas todas. Eu vou deixar alguns links também pro ensaio da Susan Sontag e pra algumas outras coisas que eu usei pra pesquisa desse vídeo na descrição, se vocês quiserem ler, tá lá. E é isso.